Olá, salmista, seja muito bem-vindo. Você já leu sua Bíblia hoje? Hoje nós vamos aqui falar sobre o Evangelho de Mateus. Vamos mergulhar nesse livro maravilhoso que é o Evangelho de Mateus. Primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, né? O primeiro de 4 evangelhos. Vamos estar entendendo aí um pouco sobre a proposta desse livro, por que Mateus quis escrever esse livro do jeito que ele escreveu, por que ele apresenta Jesus do jeito que ele apresenta nesse livro. Então vamos lá que esse vídeo está recheado de muita coisa legal. Mateus é o primeiro de 4 livros, né? Nós temos aí então 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mateus, então, ele é o primeiro. Talvez você se pergunte por que tem 4 evangelhos diferentes. Cada evangelista vai apresentar Jesus de uma determinada maneira, de uma maneira mais particular, né? Mateus, ele tem uma visão importante que é a de mostrar para o povo judeu que Jesus é um Messias prometido, dando os argumentos necessários para que eles compreendessem através da própria Escritura que Jesus então era esse Messias. Então esse é o primeiro foco. O segundo foco é trazer uma sistematização dos ensinos de Jesus. Então é importante a gente também saber que assim, Jesus não escreveu nada, né? Jesus, o único escrito de Jesus que a Bíblia menciona é ele escrevendo na areia no momento em que a mulher adúltera é pega em adultério. E aí ele escreve na areia. E nós temos um vídeo sensacional aqui no canal falando sobre isso, o que Jesus escreveu na areia. Vou deixar para você aí no card, fixado, para que você possa ver aí e ir lá conferir o que Jesus escreveu na areia. Mas o ponto é que Jesus não deixou nenhum documento sistematizando os seus ensinos ou registrando os seus ensinos. Então isso ficou a cargo dos seus discípulos. Nesse caso, Mateus foi um deles que teve essa brilhante tarefa, né, de nos deixar esse documento, que é um documento tão rico. É importante a gente ter em mente que os escritos de Mateus, então, servem para enfatizar essa relação entre Jesus e a fé judaica. E ele mostra como Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento, para cumprir a lei, né, e os profetas. Então Jesus, ele é uma resposta histórica, né, de Deus às promessas que haviam sido feitas através dos profetas, através dos salmos, através do Pentateuco. Jesus, então, ele vem com essa missão de revelar à humanidade a vontade de Deus através da vinda do Messias. É importante que hoje a gente está falando disso olhando para trás, mas naquele momento ali eles estão no meio realmente disso, no meio dessa revelação. A revelação ela está acontecendo ali, porque não era tão claro como seria essa vinda do Messias. Um dos detalhes importantes era que eles estavam esperando que o Messias, que viria, o rei dos judeus, seria um rei militar, político e militar, que iria vir para acabar inclusive com a opressão ali naquele momento do Império Romano sobre o povo judeu, né? Então, assim, esperava-se um rei que viesse e proclamasse realmente a sua soberania e tomasse o poder político e militar ali daquela região, né? Então, assim, mas de repente esse rei chega e ele não vem exatamente para resolver as coisas do jeito que as pessoas esperavam que acontecesse. Então, Mateus está dando justamente os argumentos necessários para a gente compreender isso, tá? E a maneira como ele estrutura o livro, então, é importante nesse sentido. Então, o livro de Mateus, ele tem alguns temas principais, né? E a gente pode, então, destacar esses 3 temas principais. Ele tende a mostrar Jesus como o Messias vindo da linhagem de Davi.
um novo mestre como Moisés, sendo ele um novo Moisés, e ele sendo Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Mateus, então, ele busca nos revelar essas três imagens acerca de Jesus, tá? É interessante a gente falar que quando a gente está falando de Jesus Cristo, Cristo não é um nome dele. Jesus, o nome dele é Jesus, ele vem da cidade de Nazaré, por isso que a gente fala Jesus de Nazaré, né? E Cristo, na verdade, é um título. Cristo é a palavra grega para se referir a Messias, que é uma palavra hebraica. E Messias quer dizer o ungido, o escolhido do Senhor, o separado por Deus, o prometido. Então é isso que é um Messias. O Messias, ele é uma figura que ele aparece desde Gênesis, já lá em Gênesis 3,15. A gente tem a primeira menção do Messias. Vamos dar uma olhada nesse texto. A gente vai dar uma olhada, então, no texto de Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. E isso, então, Deus falando com Adão, Eva e a serpente, logo depois da queda, né? Então, diz assim, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Deus, então, está falando com a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse trecho aqui a gente chama, inclusive, de proto-evangelho, ou seja, seria a primeira vez que uma menção ao evangelho é feita na história da humanidade. E aqui, Deus então está se referindo ao filho, ao nascido de mulher, né, que seria aquele então que haveria de vir. Esse então iria ferir a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar. E essa aí é uma profecia falando especificamente então do sacrifício e da morte de Jesus, no caso, tá? Então, Mateus, então, ele vai se concentrar em nos mostrar isso, que Jesus, então, é o Messias, e que, sendo o Messias, ele é filho de Deus. E a gente vê, então, que Jesus, o tempo todo no livro, ele fala do Pai, do seu Pai, que ele está ali para fazer a vontade do Pai, a sua vontade é fazer a vontade do seu Pai. Quando ele vai ensinar, por exemplo, a oração que a gente conhece hoje como a oração do Pai Nosso, ela começa justamente desse jeito. Ela começa como Pai Nosso. Então, ou seja, ele é filho de Deus. Mas ele também fala acerca de si como o Filho do Homem. Mateus, então, apresenta Jesus como Filho de Deus, mostrando como ele o tempo todo fala de si como sendo filho de Deus e tendo uma relação íntima com Deus. Mas Jesus também falava de si como o filho do homem, e Mateus mostra isso, narra isso. E quando Jesus está falando acerca de si como filho do homem, ele está evocando as profecias de Daniel que falavam acerca da vinda do filho do homem. Então, ele está dizendo ali com essas palavras que ele é aquele de quem Daniel havia escrito, tá? E, sendo assim, ele é o rei prometido. Seria, então, o rei prometido, o rei da linhagem de Davi. Então, nesse sentido, ele é o Messias, rei, ele é um novo Moisés porque é um mestre, né? E ele é o Filho de Deus. Um ponto muito importante dentro dessa narrativa de Mateus é que o livro já logo começa trazendo a genealogia de Jesus. E a genealogia é muito importante. Ora, o que nós fazemos quando a gente se depara com uma genealogia na Bíblia? A gente pula ela.
Não, salmista, não pode pular a genealogia, não. Tem que ler, tem que entender o que isso está nos dizendo. Realmente você começa a ler uma sucessão de nomes, muitas das vezes nomes diferentes e estranhos, e isso, é chato, e aí você acaba pulando. Mas não, tem informação importante sendo mencionada aí, tá? E aqui a gente tem uma coisa maravilhosa nos sendo apresentado, porque quando Mateus apresenta a genealogia de Jesus, então, no livro de Mateus, o foco disso é mostrar pra gente como Jesus, ele vem da linhagem de Davi, né? Então, Mateus ele vai traçar essa genealogia desde Adão, passando por Abraão, Isaac, Jacó e tal, até passar por Davi, até chegar em José. Isso é importante, porque Mateus está traçando essa genealogia a partir, então, dos patriarcas. E está contando como era contado. O parentesco, então, vinha através do pai. Mas aí você vai dizer, mas Jesus nasce da Virgem, né? Então José era um pai como que um pai adotivo. E aí vem um ponto interessante, porque se você pula a genealogia, você não vai perceber isso. Mateus, por exemplo, então ele está traçando essa genealogia a partir, então, da linhagem e da família e da árvore genealógica de José. Lucas vai falar sobre a árvore genealógica de Jesus também, mas quando você vai olhar o que Lucas está mostrando, você vai ver que está diferente, um pouco diferente. Por quê? Porque Lucas vem mostrando a genealogia de Maria. Ele mostra a árvore genealógica de Maria. E o que é interessante aqui, gente? É que tanto vindo por José quanto vindo por Maria, ambos são descendentes de Davi. Então Jesus, ele é da descendência de Davi, tanto da parte de sua mãe quanto de José, seu pai. Seu pai adotivo, seu pai humano, né? Ou melhor, da sua família, entendeu? Do seu clã. O clã dele vem diretamente da linhagem de Davi. Sendo assim, ele é o rei da casa de Davi. E assim a promessa de Deus que sempre haveria um rei da casa de Davi se cumpre justamente na vinda de Jesus. Gente, a gente não conseguiria observar isso se a gente não estivesse olhando justamente essa genealogia, tá? Então vamos dar uma olhada, por exemplo, eu vou puxar aqui alguns textos bíblicos para a gente ver um pouco disso. Por exemplo, vamos dar uma olhada no Salmo 89, no versículo 29, por exemplo. Diz assim: firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Olha aí a promessa de Deus a Davi, um salmo aqui falando justamente que a casa de Davi estaria preservada, né? Vamos dar uma olhada no livro de Isaías, no capítulo 9. Isaías 9, versículos 6 e 7. Diz assim, a profecia de Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha aí, Isaías profetizando que o Messias viria justamente sobre o trono de Davi, né? Vamos aí, você virando a sua página aí, virando a página no capítulo 11, diz assim, Isaías 11, versículo 1 e 2.
um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Olha aí, gente. Olha, um tronco surgirá, né? Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Ora, quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Então, Isaías aqui está falando de uma forma poética, né? De que seria do tronco de Davi, já que Davi vem de Jessé, né? Ele usa aqui o pai de Davi como a referência, né? Mas ele diz também que o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Olha que coisa interessante. Gente, se a gente der uma olhada, por exemplo, lá em Mateus, por exemplo, a gente observando o momento em que Jesus, por exemplo, é batizado, tá? Mateus capítulo 3, no versículo 16, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousou sobre ele. Então uma voz dos céus disse: eis o meu filho amado, de quem me agrado. Essa voz é ouvida por todos que estão ali naquele momento. E o que está sendo visto aí? Realmente o Espírito de Deus vindo sobre Jesus. É essa profecia de Isaías que está se cumprindo. A profecia de Isaías do capítulo 11, no versículo 1 e 2, ela está se cumprindo justamente em Mateus, no capítulo 3, no versículo 15. Tá? No versículo 16. Então isso é algo muito, muito bacana. Mais um texto aqui interessante, a gente vai dar uma olhada agora no texto de Zacarias, no capítulo 10. Então Zacarias, você já vai olhar lá no finzinho do no finzinho do Antigo Testamento, você vai olhar lá no finzinho do Antigo Testamento, no capítulo 10 de Zacarias, no versículo 6, que diz assim: assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Olha que interessante isso daqui, salmista, porque você tem, assim fortalecerei a tribo de Judá. A gente sabe que Jesus vem da tribo de Judá. Então, a promessa era que o Messias viria da tribo de Judá. Tá? Por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Mas ele diz aqui nessa profecia, Zacarias diz: eu salvarei a casa de José. Ora, existia um dos filhos de Israel, era José. José, então, ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. José não dá nome a nenhuma tribo, e sim os seus filhos, Efraim e Manassés. Então, se ele, aqui quando Zacarias está falando de José, ele não está falando de José, do filho de Israel. Ele está falando de José, pai de Jesus. Olha que maravilhoso isso. Porque ele está falando justamente que da tribo de Judá, ele vai salvar a casa de José. É uma profecia que aponta exatamente para Jesus de Nazaré, filho de José. O livro de Mateus, ele é um livro realmente fabuloso, um livro de estudo contínuo. A gente precisa estar sempre lendo e estudando o livro de Mateus, porque quantas vezes você ler, quantas vezes você estudar, quantas vezes você vai tirar pérolas guardadas nesse livro. Tá? Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde e que você continue na jornada do estudo da boa teologia. A boa teologia é uma teologia, antes de mais nada, uma teologia bíblica, cristocêntrica, preocupada com Jesus, com a sua mensagem e com as suas promessas. Então, esteja sempre atento, sempre vigilante, não deixe de orar, de buscar o discernimento em Deus, o auxílio do Espírito Santo e sempre lendo a palavra. Que Jesus te guarde, te abençoe, em nome de Jesus. Amém.